Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio Sicredi. Gente que coopera, cresce. Terça-feira, 24 de março, ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Você confere nesta edição. São José dos Campos decreta estado de calamidade. Número de casos confirmados chega a 1.891 no Brasil. São 34 mortes. Bolsonaro revoga artigo que suspendia contratos de trabalho por 4 meses. Taubaté tem mais uma morte por dengue. Essas e muito mais notícias você confere na edição de hoje do Abre Aspas. É logo após o comercial, ao vivo. Fique com a gente. Olá, muito bom dia, 9 horas e 23 minutos. Voltamos ao vivo com o Abre Aspas desta terça-feira, 24 de março. Comigo, o jornalista Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Muito bom dia, Glauco. Muito bom dia aos internautas aí que nos acompanham. Lembrando que estamos ao vivo aí, fazendo a live pelo Facebook da SP-Rio+, e também do Jornal Vale. E vocês aí de casa podem comentar, interagir aqui com a gente do Abre Aspas. Exatamente, vamos às notícias de hoje. Cidade com mais casos de coronavírus registrados na região, São José dos Campos decretou estado de calamidade pública ontem. No total, são 7 pacientes com diagnóstico positivo para a doença, além de outros 124 suspeitos. De acordo com a Prefeitura, o decreto atua em conjunto com a quarentena anunciada pelo governador João Dória, que já está valendo hoje em todo o território paulista. Entre as medidas do decreto, a principal está na manutenção de somente serviços considerados essenciais no município, como saúde, segurança, alimentação, serviço social e higiene. Nesses estabelecimentos, o município determinou acesso limitado, com uma pessoa a cada 15 metros quadrados. No caso de filas, o distanciamento deve ser de 2 metros entre cada pessoa. O decreto determina que sejam fixadas placas com as normas na entrada dos locais. Quem não cumprir deve arcar com uma multa de R$5.000. O cumprimento das regras será fiscalizado por agentes da Guarda Civil Municipal, do setor de fiscalização de posturas e também da vigilância sanitária. No âmbito da própria Prefeitura, foram anunciadas férias coletivas obrigatórias para servidores com mais de 60 anos pelo período de 30 dias. Aos demais servidores, as férias coletivas serão parceladas. 50% saem a partir de quarta-feira e retornam no dia 27 de abril, quando entram em férias os servidores restantes. É importante a gente frisar que dessas medidas aí, a mais importante que pode dar multa aí é o caso das farmácias, dos estabelecimentos que ainda estão abertos, que coloquem placas, né, para orientar a população de como deve ser a entrada no local, né, nos estabelecimentos. A gente vai ver agora aí o decreto estadual, que também tem muitas leis que a população tem que ficar atenta, né? Não tem dúvida, a atenção é tudo, olha só. E a quarentena está valendo a partir de hoje em todos os 645 municípios de São Paulo. A medida foi anunciada pelo governador João Dória no último sábado e terá validade de 15 dias, entre 24 de março e 7 de abril. O objetivo é reduzir a circulação de pessoas e, claro, combater a disseminação do novo coronavírus. A quarentena impõe o fechamento do comércio, exceto serviços essenciais de alimentação, abastecimento, saúde, bancos, limpeza e segurança. O fechamento do comércio atinge todas as lojas com atendimento presencial, inclusive bares, restaurantes, cafés e lanchonetes. Estabelecimentos que servem alimentos e bebidas
em mesas ou balcões só poderão atender pedidos por telefone ou serviços de entrega. Só ficarão abertos estabelecimentos com atendimento presencial que prestam serviços considerados essenciais. Nos serviços de saúde, está liberado o funcionamento de hospitais, clínicas, inclusive as odontológicas e farmácias. No setor de alimentação, podem funcionar supermercados, hipermercados, açougues e padarias, sem consumo no estabelecimento. No setor de abastecimento, poderão atuar normalmente transportadoras, armazéns, postos de gasolina, oficinas, transporte público, táxis, aplicativo de transporte, serviços de call center, pet shops e bancas de jornais. Os demais setores que poderão oferecer serviços durante a quarentena são empresas de segurança privada, empresas de limpeza, manutenção e zeladoria, bancos, lotéricas e correspondentes bancários, além das empresas de comunicação, como nós aqui da SP Rio Mais. O cumprimento da quarentena será fiscalizado pelo Estado e também pelas prefeituras. A quarentena não afetará o funcionamento das fábricas e da construção civil, que podem continuar operando com os cuidados sanitários. Dória argumentou ainda que borracharias e oficinas mecânicas podem e devem funcionar, pois não é razoável proibir, porque ambulâncias e veículos devem ter manutenção. Durante a quarentena, aglomerações e festas ao ar livre, como os chamados fluxos, serão considerados ilegais e deverão ser coibidos pela Polícia Militar, inclusive com prisões. Não estamos de férias, estamos numa guerra. Pessoas precisam ter consciência disso, completou o governador. Medidas sérias, né, Glauco? Não tem dúvida. Eu gostaria de complementar aqui o decreto, por exemplo, joseense, aqui de São José dos Campos, prevê multa de R$5.000 caso estabelecimentos que não estão aí permitidos continuem abertos e ainda mais, prevê que a multa seja dobrada em caso de reincidência. Então, de 5 pela segunda vez pode passar R$10.000. Então, a gente tem que ficar atento ao que pode e o que não pode abrir, porque a GCM, Fiscalização e Posturas e a Vigilância Sanitária da cidade vão estar atuando esses locais. Temos aqui participações na nossa live, Glauco. Opa, que bom. A Leia Sabatini, assim como o Luiz Rosa, mandando bom dia pra gente. O Luiz Rosa manda bom dia, amigo Glauco, e a todos nós, jornalistas. Ótimo dia para você, Luiz. Um ótimo dia a você, Luiz. Também? Leia Sabatini. A Leia, muito bom dia, muito obrigado pela presença de vocês. Estamos aqui, claro, com todos os cuidados de saneamento aqui, mas estamos aqui para trazer as informações de verdade para você, né, Douglas? Exatamente, Glauco. Só lembrando também, muitas dúvidas o pessoal tem perguntado para a gente. Os parques. Aqui em São José dos Campos, os parques estão sendo fechados. Então, parque como Vicente Aranha, Parque da Cidade, está sendo fechado para visitação do público, né? Os parques estaduais, todos já foram fechados. A coleta de lixo deve se manter na cidade de São José dos Campos normalizada. Até agora a informação da prefeitura é essa, com exceção dos funcionários que têm mais de 60 anos que foram liberados em toda a prefeitura. Na saúde, os serviços se mantêm normais, né? E a gente deve ressaltar para a população a orientação da prefeitura nos casos de alguns sintomas. Eu vou pegar aqui para passar para vocês, porque não são todos os casos que a população tem que ir no médico, né, Glauco? Vamos Isso é muito importante. ressaltar aqui a orientação da prefeitura de São José dos Campos. Se você tiver coriza, fique em casa. Coriza com febre, fique alerta em casa. Coriza, mais febre, mais tosse, procure uma unidade básica de saúde, uma UBS, né? Agora, se você tiver coriza, mais febre, mais tosse, mais falta de ar, que são todos os sintomas aí do novo coronavírus, procure uma UPA, né, uma unidade de pronto atendimento, que você pode procurar os locais aí no site da SP Rio Mais ou no site da Prefeitura. As informações são essas da Prefeitura de São José dos Campos. Não tem dúvida, vamos observar o que é pedido, que é muito importante. Uma coisa básica, mantenha a distância de 2 metros.
O brasileiro não tem este costume, vai ter que aprender na marra. Então vamos prestar atenção, que é muito importante. E Glauco, temos uma pergunta só antes de você Opa, seguir. amor, A Leia Sabatini, o Luizão manda aqui pra gente: bom dia, gosto do jornalismo sério e curto do Abre Aspas. Obrigado, Luiz. E a Leia pergunta: bom dia, o prefeito não vai fazer um hospital como nas outras cidades? Leia, aqui em São José dos Campos, a prefeitura reservou uma ala no hospital municipal com cerca de 20 leitos, né, uma ala separada, e também o governo estadual preparou uma ala com também 20 leitos no hospital regional para atender todas as cidades aqui da região. O hospital de campanha, né, como que está sendo feito no Pacaembu, que a gente vai ler daqui a pouco, não está sendo feito aqui em São José dos Campos, e sim uma ala diferente, né, Glauco? Perfeito, perfeito. Continuando, o número de mortes decorrentes do novo coronavírus está em 34, conforme a atualização do Ministério da Saúde publicada ontem. A taxa de letalidade no Brasil está em 1,8%. Os falecimentos seguem concentrados em São Paulo e Rio de Janeiro. Enquanto São Paulo registrou 30 pessoas que perderam a vida em decorrência da pandemia, foi no Rio de Janeiro que ocorreram as outras 4 fatalidades. O total de casos confirmados saiu de 1.546 para 1.891, um acréscimo proporcional de 22% e de 345 em números absolutos. Como epicentro da pandemia de Covid-19 no Brasil, São Paulo também lidera o número de pessoas infectadas, com 745 casos confirmados. Em seguida, vem Rio de Janeiro, 233, Ceará, 163, Distrito Federal, 133, Minas Gerais, 128 e Rio Grande do Sul, 86. No final da semana passada, o governo federal enquadrou todos os estados em situação de transmissão comunitária, quando não se sabe mais a origem da doença naquela localidade. Com isso, as recomendações adotadas por esses locais ficam valendo para todo o país, como o isolamento de pessoas com sintomas e familiares e restrição ao mínimo possível da circulação de idosos acima de 60 anos. Glauco, temos uma pergunta aqui interessante da Lélia Alvarenga, que fala assim: infelizmente ainda tenho conhecidos e amigos que ainda estão trabalhando. Como eles devem proceder se o patrão não libera? Leia, a orientação da Prefeitura de São José dos Campos é que você ligue no número 156 e se informe, ou no número 136, que está sendo um certo disque coronavírus, né? Para que a Prefeitura oriente como proceder nesses casos. No caso dos patrões, a gente já falou que se o estabelecimento aí, a partir de hoje, não estiver enquadrado no que pode abrir, o patrão pode a qualquer momento tomar uma multa aí de R$5.000 da fiscalização e postura, né? E se for reincidente, até R$10.000. Então, a orientação da Prefeitura é ligar no 156 e no 136 e se informar. Não tem dúvida, se informe de acordo para não incorrer em nenhum erro aí também. E o governador de São Paulo, João Dória, testou negativo para o novo coronavírus. O resultado do exame foi divulgado na manhã de hoje. Dória realizou o teste após o médico infectologista Davi Wippe, de 67 anos, coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus do governo do estado de São Paulo, testar positivo para a doença ontem. Com o resultado do exame, ele ficará em isolamento domiciliar pelos próximos 14 dias. O prefeito da capital, Bruno Covas, também deve ser submetido ao exame. E o governo de São Paulo anunciou a abertura de 900 leitos de UTI para tratamento de pacientes com coronavírus no Hospital das Clínicas. Desse montante, 200 estarão disponíveis a partir desta sexta-feira, dia 27. Os demais devem ficar prontos até 10 de abril. Também anunciou a criação de uma rede para testes de coronavírus com capacidade para realizar 2.000 exames por dia. Segundo João Dória, a rede será composta por 17 laboratórios ligados à USP com o apoio do Instituto Butantan. Glauco, temos mais uma pergunta interessante aqui na nossa live. A Márcia Regina pergunta: São José terá somente 40 leitos reservados para o tratamento de corona? Deixa eu pegar seu nome aqui, desculpa. Márcia. Márcia,
A Prefeitura informou aqui para a gente, né, no começo do mês, que uma ala com 20 leitos no hospital municipal estavam sendo disponibilizados, mais 20 do governo estadual aqui no hospital regional, que não são apenas para São José dos Campos, é assim para a região inteira, né? Então, até o momento que a gente tem de informação é 40 leitos. Porém, nesses 40 leitos estão sendo usados apenas para casos graves, né? Porque São José dos Campos tem 7 casos confirmados que estão sendo tratados em casa, em isolamento aí de casa, né? Então, até agora os leitos não estão precisando ser usados, mas até o momento a informação da Prefeitura para a gente é essa, né, Gal? Aqui outra pergunta aqui interessante, a Maria Francinete da Silva pergunta, e sobre a máscara, pode ser usada máscara de pano confeccionada em casa? É seguro? Maria, a informação que a gente tem dos médicos, né, é que a máscara feita em casa, né, não é segura, pois ela não tem ali aquele filtro que é fundamental, além dela poder ficar úmida, né, o que acaba acumulando o vírus. Então a informação que a gente tem até o momento é que a máscara confeccionada em casa não é segura. Perfeito. Eu agradeço o Douglas que está como um fiel escudeiro aqui, recebendo a participação de todos vocês, e nós estamos aqui para informar. Exatamente. Toda hora a nossa redação continua aqui conosco e se atualizando. Cada pergunta que vocês fazem, o que nós temos de resposta já passando para você, e automaticamente nossa redação já também busca outras informações. Portanto, a qualquer momento a gente pode aí ratificar ou retificar informações, dependendo da atualização, né, Douglas? Exatamente. Muito obrigado. Eu que agradeço pela participação de vocês também. Continuem perguntando, estamos aqui exatamente para informar, né? Exatamente. E seguindo o exemplo dos principais times do país, o Taubaté ofereceu o estádio Joaquim de Moraes Filhos, o famoso Joaquinzão, para uso da prefeitura durante a pandemia do coronavírus. De acordo com o clube, toda a estrutura que inclui o estádio, estará à disposição do Poder Executivo para eventuais necessidades, como montagem de pontos de acolhimento para pessoas em situação de rua ou para vacinação aí dos idosos. O Esporte Clube Taubaté acredita que esforços conjuntos são necessários para o enfrentamento desta pandemia e reforça o pedido para que todos os seus torcedores fiquem o máximo possível dentro de casa e sigam as orientações de saúde para a prevenção, disse o clube em nota. O Burro da Central está com atividades paralisadas desde a semana passada, quando todas as divisões do Campeonato Paulista foram interrompidas. O time ocupava a 2ª colocação geral do torneio. Mais uma grande medida aí de um time da região, o Taubaté, né, que tem o seu estádio próprio, é muito legal essa medida. E o Taubaté que estava muito bem aí no campeonato, como você viu, o campeonato foi interrompido, né? E agora ele continua muito bem com essa medida muito legal aí para a cidade de Taubaté, a cidade que tem o maior número de casos suspeitos da região, né? Apenas um confirmado, mas muitos casos suspeitos. A gente espera que não precise dessa estrutura, né, Glauco? Porque é um estádio muito grande, mas se precisar, o Taubaté colocou à disposição da prefeitura, muito legal a iniciativa. É engraçado, eu vou fazer um parênteses aqui, como no meio dessa pandemia, com todas as atitudes que estão sendo tomadas, eu estou achando absolutamente tímida, eu não estou falando inexistente, tímida a participação de grandes nomes que fazem parte do nosso esporte, dos nossos artistas, absolutamente tímida a participação de vocês neste momento de pandemia. Eu acho que isso daí tem acontecido bastante também. Tenho procurado me informar, mas considero, para dizer o mínimo, tímida a participação. E o Banco Central anunciou nesta segunda-feira novas medidas para injetar recursos no sistema financeiro e que fazem parte aí de um conjunto de ações adotadas para minimizar os efeitos da pandemia do coronavírus sobre a economia brasileira. Se forem consideradas medidas já adotadas, as anunciadas nesta segunda e outras ainda em estudo, a estimativa é que possa ser injetado cerca de 1,21 trilhão de reais no mercado financeiro, segundo o Banco Central. O dólar fechou aí em alta de R$ 5,13 e a bolsa cai 5,22%. Mais uma vez o mercado
respondendo aí à crise também com quedas e altas, né, Glauco? Quedas e A gente altas. tem comentado como está variável esses dias, né? Mundialmente, né? Mundialmente. E aqui no Brasil não é diferente, né? Não é diferente mesmo. E vamos nós. Vamos para um rápido comercial e na volta mais notícias para você e com você. Fique com a gente. Nove horas e 45 minutos, estamos de volta com abre aspas desta terça-feira. E o Diário Oficial da União publicou na noite de ontem, na edição extra, a revogação de dispositivo que previa a suspensão dos contratos de trabalho por 4 meses. O trecho sobre contratos foi alvo de críticas por parte de políticos, partidos e entidades. O secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco, afirmou que Bolsonaro decidiu revogar o trecho em razão da má interpretação sobre o tema. De acordo com Bianco, a MP não deixou claro que haveria contraprestação por parte do empregador que suspendesse o contrato do empregado por 4 meses. Glauco, temos perguntas aqui na nossa transmissão que não param, né? O Beto Truites pergunta: qual é o tempo máximo que os sintomas do coronavírus demoram para se manifestar no corpo humano a partir do contágio? Segundo a OMS, né, isso varia de organismo para organismo, mas pode ir até de 2 até 14 dias, fora o período de incubação. Temos aqui também a Ana Souza, que lembrou aqui muito bem, Ana, que o doutor David Wipp, né, contraiu o coronavírus. Já já a gente vai estar falando sobre isso, Ana. É isso aí, obrigado pela participação de todos. E o Ministério da Saúde publicou portaria para regulamentar atendimentos médicos à distância, por teletrabalho. A liberação da telemedicina ocorrerá excepcionalmente durante o período de pandemia do coronavírus. O objetivo da medida é reduzir a propagação do Covid-19 e proteger as pessoas. A modalidade poderá ser usada para atendimento pré-clínico de suporte assistencial, de consulta, monitoramento e diagnóstico no SUS ou na rede privada. Toda consulta deverá ser obrigatoriamente registrada em prontuário clínico com indicação de data, hora, tecnologia da informação e comunicação utilizada e o número do Conselho Regional Profissional do Médico e sua unidade da federação. Muito interessante isso daí. E olha só, paciente com suspeita de coronavírus morre em São Sebastião. Um homem de 60 anos com suspeita de coronavírus morreu ontem em São Sebastião. A informação é da Secretaria de Saúde do município. O Instituto Adolfo Lutz vai analisar exames para atestar se o paciente estava com o vírus. Segundo a Prefeitura, o homem deu entrada durante a tarde no Hospital das Clínicas com os sintomas da doença. Ele foi internado e entubado, mas não resistiu e morreu com insuficiência respiratória na noite de ontem. O homem tinha uma doença crônica, mas a Prefeitura não especificou qual. A Secretaria de Saúde Municipal informou que ainda aguarda o resultado do exame feito pelo Instituto Adolfo Lutz, que vai comprovar se ele estava infectado pelo vírus. Em São Sebastião tem 2 casos confirmados da doença. Os 2 pacientes estão bem. Pois é, Glauco. Nessa notícia é importante a gente frisar a importância do grupo de risco ter essa conscientização, né? Sem dúvida. A gente viu nesse caso aí que provavelmente essa pessoa estava no grupo de risco, né, por ter outras doenças, né? E a manifestação do vírus foi muito rápido, que acabou levando a uma morte rápida. A gente não tem certeza ainda, não tem a confirmação se foi o coronavírus, o novo coronavírus que causou essa morte, mas a gente já viu em matérias, tanto da Globo quanto da CNN, que cada organismo reage de uma maneira, né? Em mim e em você pode ser assintomático, a gente pode nem perceber. Como em caso de outras pessoas pode ser letal com muita agilidade, muita rapidez, né? Ainda mais devido à vulnerabilidade, por Exatamente. um fator de risco aí, né? E a Vigilância Epidemiológica de Taubaté investiga a 3ª morte por dengue no município este ano.
O homem de 32 anos, que trabalhava como metalúrgico na Volkswagen, foi internado no último sábado com suspeita de dengue. O corpo foi encaminhado para necrópsia no serviço de verificação de óbito para testes e análises que possam comprovar o motivo da morte. Neste ano, Taubaté já soma 2 mortes confirmadas por dengue. Até a primeira quinzena de março, o município tinha 358 casos de dengue confirmados. Pois é, né, Glauco? A dengue também é uma doença que não para no nosso estado, uma doença exclusivamente brasileira e que requer atenção. Exatamente. Assim como o coronavírus a gente não consegue controlar. O coronavírus é uma doença nova, né? Mas a dengue é uma doença muito antiga que até agora o Brasil mostra aí que não tem solução, né? Não tem a menor dúvida. Atenção, atenção sempre. E o governador João Dória e membros do Comitê Executivo do Governo se reuniram virtualmente com mais de 130 empresários de diversos setores para anunciar a doação de 96 milhões de reais em dinheiro, materiais e serviços para o combate ao coronavírus. Na reunião, foram apresentadas demandas específicas e um modelo de governança de enfrentamento à doença, com apoio nas áreas médica e hospitalar, assistência social, segurança pública e logística. Foi também anunciado um pacote de medidas a serem desenvolvidas em parceria com a iniciativa privada. Para os locais de grande adensamento, como as favelas, haverá captação e distribuição de 275 mil kits de limpeza para residências, higiene pessoal, cestas básicas, água potável e gás. Pois é, Glauco, chegou uma informação aqui de última hora da nossa redação, Glauco, que é uma informação que a gente já estava batendo nessa tecla faz tempo, né? Oficialmente, os Jogos Olímpicos foram adiados. As Olimpíadas de Tóquio deste ano foram adiadas. Agora há pouco, essa informação veio lá do Japão, a nossa redação aqui rapidamente já buscou. Era uma informação que a gente já aguardava, né? Porque é meio inviável se realizar os Jogos Olímpicos com todos os países, sendo que a propagação do vírus... Ontem o Canadá já tinha oficialmente informado que não participaria das Olimpíadas, né? Exatamente. A confirmação veio do primeiro-ministro do Japão, o Abe Shinzo, né? Espero ter falado o nome dele corretamente, aos jornalistas depois de uma conversa entre o Abe, né, e o Thomas Bach, que é o presidente do COI, o Comitê Olímpico Internacional. Então, informação em primeira mão aqui que as Olimpíadas acabam de ser canceladas neste momento. Não tenha dúvida e, claro, nós estamos aqui atentos. Toda a complementação dessas informações você acompanha a qualquer momento aqui conosco também. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com o tempo e, claro, mais notícias para você e com você. Fique com a gente. Nove horas e 55 minutos, estamos de volta ao vivo com Abre Aspas desta terça-feira. E já temos nuvens aqui no céu de São José. Vamos saber como é que fica o tempo com ele. Fala, meu amigo Caio Souza, muito bom dia. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. Não teremos mudanças no tempo hoje, né, com relação ao que vimos ontem. A terça-feira será mais um dia de bastante sol e calor e com temperaturas semelhantes também à segunda-feira. Máxima prevista de 28 graus no Vale do Paraíba, 29 no litoral, 27 em São Paulo e 25 na Serra da Mantiqueira. Nós não temos previsão de chuva para hoje, mas a umidade relativa do ar no período da tarde deve ficar aí próxima dos 40%. Por isso é importante lembrar de beber bastante água. Essas condições do tempo devem permanecer até o final da semana. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio Souza. Um ótimo dia a você, a todo mundo aí do Tempo Vale. Lembrando, vocês por aí também, cuidem-se, esses nossos parceiros para lá de ponta firme aí.
cuidem-se bastante aí também, tá bom? Glauco, temos mais uma informação bom, aqui, mais uma ia? pergunta. O Edson Ramos perguntou aqui pra gente que contraiu pneumonia bacteriana no ano passado, se ele pode se considerar no grupo de risco. Glauco, nós aqui da SP Rio Mais não temos essa informação, então parte do conteúdo de verdade é falar que a gente não sabe, não tem em pronta mão para você, tá? Porque a gente não pode dizer que se é ou não é sem ter a certeza absoluta. Mas uma certeza absoluta que a gente tem é que você tem que tomar os cuidados devidos, né? Ficar em casa, recomendação médica é sempre lavar as mãos, higienizar o ambiente com álcool 70 e, na dúvida, né, tomar uma atenção redobrada, né? Porque o coronavírus tem uma disseminação muito rápida e muitas vezes até assintomática, né? Então que é muito perigoso. Então nossa recomendação é tomar todo o cuidado. Todo cuidado, não tem a menor dúvida. Obrigado pela sua participação. E olha só, o Facebook vai reduzir qualidade de streaming de vídeo em sua plataforma e no Instagram na América Latina, replicando medidas adotadas para as atividades da empresa na Europa. A medida vem para reduzir o congestionamento de dados em uma região que está começando aí a sentir os efeitos da pandemia. Conforme matéria do G1, no domingo, o Facebook acompanhou medidas tomadas por Netflix, YouTube, Amazon e Walt Disney, no sentido de reduzir o congestionamento de dados da internet na Europa, uma vez que milhões de pessoas estão com recomendação, claro, para não saírem de casa ou em regime de trabalho remoto. Questionada sobre planos sobre redução da qualidade do streaming no Brasil, como adotado na Europa, a Netflix afirmou que vai continuar a trabalhar com os provedores de internet e governos de todo o mundo e que vai aplicar estas mudanças em outras regiões, se necessário. Realmente, né, Douglas, o tráfego aumentou exponencialmente na internet, muita gente reclamando da velocidade da internet, mas também já era esperado, né? Exatamente. Essa medida não foi adotada apenas pelo Facebook, né? Temos outros streamings como a Globoplay, né? Também já reduzindo as velocidades do streaming, agora o Facebook. E é muito importante a gente ficar atento porque já está sendo dimensionado que com todo mundo em casa, né? Os números tanto de servidores IP quanto nas pessoas que estão efetivamente utilizando a internet está crescendo substancialmente, o que pode vir aí acarretar um problema muito grande nas telecomunicações, né? E é importante a gente ficar atento que a gente acabou de falar do COI com as fake news, tá? Esse anúncio sobre o COI foi feito agora há pouco de manhã. Então, o COI anunciou agora, por volta das 9h29, soltou uma nota que as Olimpíadas estão canceladas, informação sim de primeira mão aqui na SP Rio Mais. Não tem dúvida, lembrando também que nós temos aí um probleminha de fuso horário. Né? Exatamente. Às vezes pode existir uma informação impactada aí. E outra coisa é a calma com a internet, todo mundo acaba se utilizando muito dessa internet. A gente aqui na SP Rio Mais já sentimos alguma dificuldade, claro, e a internet para a gente é ferramenta de trabalho. Exatamente. E a gente já sentiu que existem algumas dificuldades, a gente corre atrás aqui para tentar resolver para você, mas entenda que isso é um momento. Calma com a internet também, tá bom? E o número de infectados nos Estados Unidos segue crescendo. De acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins, são 33.276 pessoas contaminadas com o novo coronavírus. 417 morreram. Conforme matéria do G1, os estados mais afetados são os de Washington e Nova York. O país chegou a ficar na frente da Espanha em número de pessoas afetadas. Somente Nova York representa 5% dos casos de todo o mundo. Números expressivos, hein? Expressivos, Glauco. A gente pode ressaltar que o Zé, nosso editor-chefe, na semana retrasada, passou aqui pra gente um site muito interessante que o Bing disponibilizou, né? Exatamente. O bing.com/covid, que mostra em tempo real os casos no mundo. Então, no mundo, os casos ativos aqui, segundo a plataforma, são de 384 mil, ou seja, cerca de 384 mil pessoas já contraíram o coronavírus em todo o mundo, sendo que neste momento 265 mil ainda têm a doença. Mas a notícia boa, a gente sempre tenta ver o lado positivo, né? É que já existiram mais de 102 mil casos recuperados,
ou seja, que já estão curados do coronavírus, a maioria deles na China. Então vamos olhar essa notícia, né, pelo lado positivo. Vamos ver o lado cheio do copo. Exatamente, o lado não o meio vazio, sim o meio cheio, né, Glauco? Exatamente. É isso aí, é muito bom. E outra coisa que nós estamos caminhando também. A Itália apresentou uma ligeira melhora nos números de mortos e de novos infectados. A situação ainda é gravíssima. Os casos confirmados no país, mais atingido pela pandemia na Europa, chegaram a quase 64 mil. E o de mortos a 6.077. A linha descendente dos números de mortos e infectados traz um novo ânimo aos italianos, mas ainda é cedo para tirar conclusões. Em Bérgamo, na Lombardia, os crematórios continuam produzindo cenas chocantes, com dezenas de caixões em fila. Conforme matéria do G1, nesta segunda, o anúncio de greve em várias partes da Itália desestabilizou o país, que já está aí tão penalizado. A classe operária não quer continuar trabalhando com medo, claro, do novo coronavírus. Cruzaram os braços os trabalhadores de várias fábricas, principalmente metalúrgicos. Nesta segunda, foi liberado o primeiro doente italiano do novo coronavírus, que ficou conhecido como paciente 1 de Codogno, no norte da Itália. Mattia, de 38 anos, foi internado dia 21 de fevereiro e chegou a ficar em estado gravíssimo. Agora, já está em casa. Pois é uma notícia como essa para a gente terminar aí. Quando se trata também da Itália, né, o Douglas, o Brasil tem uma ligação muito forte, né? Sim. Muitos descendentes, a gente sente muito por eles todos aí. Exatamente, colônia italiana é muito forte, inclusive aqui em São José dos Campos, né? Em São Paulo, a colônia italiana é muito forte. E a gente agora finaliza o jornal com uma notícia que tem um lado positivo, né? Que os números estão se diminuindo. A gente também viu que na China, né, os números quase cessaram, apenas casos exportados, né, de outro país. E como a gente tem um compromisso com a verdade, Glauco, apenas passando aqui as informações para a gente finalizar nosso jornal. São José dos Campos tem 7 casos confirmados da doença. Taubaté 1 e São Sebastião 2, sendo que São Sebastião investiga uma morte suspeita de coronavírus. No mundo, né, a China lidera os casos aí com 81 mil casos confirmados, em segundo vem a Itália com 63 mil, em terceiro, olha só que isso é preocupante, né? Estados Unidos, aí, a maior potência do mundo, já aparece na terceira colocação com cerca de 46 mil casos confirmados. No Brasil, a última informação que a gente teve ontem, né, na coletiva oficial do governo, das 4 horas da tarde, eram de 1.815 casos. Então, a gente dá esses números não é para criar aquele alarde, né, de falar, meu Deus, é apenas para a população ver os números e se conscientizar para ver que a doença não é brincadeira, né? Não tem a menor dúvida, Douglas, muito bem colocado aí. Eu e o Douglas acabamos de falar a respeito do copo, né? A famosa história do copo, a metade cheia e a metade vazia. Exatamente. Aí, no meio disso tudo, os cuidados são absolutamente necessários. Faça-os, leve a sério, a muito sério. Seja solidário, se tiver que sair, observe todas as regras de distância e de tudo mais. Calma nesse momento. E a parte da metade cheia, aproveite o tempo que você está em casa para mais leitura, para mais convivência com as pessoas da sua família, que você ama e tudo mais. Procure aproveitar esse tempo para fazer coisas que a gente vivia dizendo que não tinha tempo, né, Douglas? Exatamente. A convivência com a família, com os familiares é muito importante nesse momento, né? Não tem a menor dúvida. Então aproveite para fazer todas aquelas coisas que você dizia que não tinha tempo, tá bom? Vamos ver a metade cheia do copo. Esse é o Brasil. E o Brasil vai sair dessa situação com a ajuda e com a participação de todos nós. Muito obrigado pela sua audiência. Douglas, muito obrigado por mais uma participação. Hoje você ficou aí no desespero com as notícias todas que chegavam, acompanhando as participações. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Glauca. Agradeço também quem perguntou, quem interagiu com a gente. Lembrando que todas as interações são válidas, então muito obrigado por participar do Jornal Abre Aspas. Não tem a menor dúvida, muito bom tê-los conosco todos os dias. E já o convidamos para amanhã, para mais um Abre Aspas ao vivo. Uma ótima terça-feira. Fé e vamos em frente.